Eu achei que eu ia falar da conclusão de Fullmetal Alchemist, mas não foi bem isso que eu encontrei. O Kitsune dessa semana é Fullmetal Alchemist Conqueror of Shambhala. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra diferente, que pode ser de anime, mangá, cinema, séries, literatura. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você tá conhecendo agora, através da versão em vídeo desse podcast, e não conhece o trabalho do Kitsune da Semana, mas está curtindo, você pode ajudar ele a continuar existindo, a continuar o projeto crescer, como agora tem a versão em vídeo, em catarse.me/kitsune_da_semana. Está na descrição do podcast, na versão em áudio, e está na descrição em vídeo no YouTube, beleza? Clica, colabore, entra pro nosso Discord, a gente conversa bastante, seus comentários podem ser lidos aqui no podcast também, na versão em áudio tem a leitura de e-mails. E se você também quiser mandar um e-mail para comentar, manda para leokitsune@gmail.com. Esse podcast também é uma parceria com o Akiba Station, a loja Akiba Station, que tem agora esse espaço para podcast, que a gente fez aqui o nosso acordo, nossa parceria. Eu estou gravando aqui na loja da Akiba Station. A Akiba Station tem uma loja de já bastante tempo no Sogo Plaza, na Liberdade. Agora ele tem a nova unidade na Tomás Gonzaga, que é a rua que tem os restaurantes, é mó legal aqui na Liberdade. A loja fica aqui em São Paulo, então se você é de São Paulo, você pode visitar a loja, inclusive para ver nossas gravações, que é todo domingo, meio-dia. Se você não é de São Paulo, se você quiser comprar figures, card game, Gunpla, um monte de coisa, Funko e tudo mais, você pode ir no Instagram deles, falar diretamente na DM, encomendar diretamente com eles, que eles fazem o envio para todo o Brasil, beleza? Muito obrigado, Akiba Station. Vamos lá, vamos falar de Fullmetal Alchemist Conqueror of Shambhala. Lembrando mais uma vez que essa é a gravação do podcast. O podcast Kitsune da Semana já tem quase 170 episódios em áudio. Eu faço esse projeto há uns 4 anos. Se você tá aí vendo pelo YouTube pela primeira vez, falando, nossa, Kitsune voltou a fazer coisa, e você não tava ligado que eu tava fazendo podcast. O podcast já tem bastante tempo, você tem 160 e tantos episódios pra ouvir. Esse é o 168, na versão em áudio. O nosso último episódio foi sobre Fullmetal Alchemist de 2003. Porque o mangá, como eu já falei, também no outro episódio, nos outros episódios sobre Fullmetal Alchemist é o meu mangá favorito. E eu tenho uma série de episódios de Fullmetal Alchemist, procurem lá no Spotify, qualquer lugar, os episódios de Fullmetal Alchemist no áudio, no podcast no passado. Acho que é antes do episódio 100, então é tipo 90 e tantos, 70 e tantos o número dos episódios. E eu cobri todo o mangá, porque o mangá é o que interessa pra mim. E aí eu fui ver o anime de 2003, e ele tem algumas qualidades, como eu falei no episódio anterior, vários problemas, e um dos problemas dele é que ele não conclui. Talvez já estivesse no projeto, muito provavelmente já estava no projeto, fazer uma conclusão em filme, mas no último segundo, eles inventaram o negócio de que a alquimia no mundo de Fullmetal Alchemist, a energia da alquimia vem do nosso mundo. Então, ele vem das mortes. Então, inevitavelmente, quando você vai usar alquimia, você vai usar energia de morte do nosso mundo. O Edward foi parar na Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aqui no nosso mundo real. No começo da ascensão do Hitler e do Partido Nazista e tudo mais. Isso tem uma relação com a energia de alquimia do Fullmetal Alchemist original. Porque no original, os grandes círculos de transmutação que os caras estão fazendo em Amestris, que o pai está fazendo em Amestris, já está circulando muitas energias de morte. Então a alquimia do mundo de Amestris, do país onde o Edward e o Alphonse vivem, também vem de morte. Então meio que as ideias se comunicam, o que é uma coisa interessante, porque aí depois eles vão descobrir que a alquimia de verdade usa a energia da natureza, então eles estão usando a alquimia do jeito errado esse tempo todo, porque não tinha como saber. Então tem tudo isso. É interessante até você pensar que esse filme e o final do Fullmetal original
Eles meio que pegam as analogias do Fullmetal original e cortam o middleman, sabe? Cortam o intermediário. E o que eles fazem é fazer com que, de fato, tenha a Alemanha nazista. Porque o que acontece no original é que o país altamente militarizado, onde o Edward e a Alphonse vivem, tem um Führer, sabe? E tem um uniforme que é basicamente o uniforme da SS. Então eles cortam o intermediário, e aí eles passam o Edward literalmente para a Alemanha no início do nazismo. Eles citam o Hitler aparece no filme e tudo mais. Eu realmente acho zoado, acho esquisito o final do Fullmetal original, porque no último segundo eles inventam isso e acaba e não conclui nada. Então isso é estranho. Mas enfim, tem esse final. O final foi desse jeito e o final ia ser concluído num filme. Eu não sei se é por conta da maratona e de ter assistido tudo isso do Fullmetal e ter ficado meio tipo, sabe? Look at what they did with my boy, sabe? Talvez seja um pouco disso. Mas eu assisti esse Conqueror of Shambhala e eu juro pra vocês, eu terminei o filme chateado. Eu terminei o filme, puta que pariu, por que essa porra, cara? E aí depois você dá uma pesquisadinha, você mais ou menos entende por que essa porra. Pra começo de conversa, o filme começa, eu juro pra vocês, eu dei play no filme, o filme tem na Crunchyroll. A Crunchyroll não tem o Fullmetal 2003, mas ele tem o filme. E aí eu dei play no negócio certo? Aí eu voltei, eu saí do player do Conqueror of Shambhala. Eu até pensei que de repente fosse alguma coisa Star of Milos. A Estrela de Milos, alguma coisa, não sei como é que é. Eu não vi o filme, mas é o filme, muito provavelmente filme filler do Brotherhood, né? O longa-metragem relacionado com a produção Brotherhood e não com a produção 2003. Porque esse filme começa com um filler. Um filler que meio que não serve pra tanta coisa. Ele serve pra estabelecer, mais uma vez, que a porta que todo mundo tem dentro de si se comunica com o nosso mundo. E aí é uma luta qualquer que o Edward Alphonse tem com um cara que é um vilão qualquer, que termina ali, só que ele criou uma bomba de nêutrons, ele criou uma bomba atômica, e a bomba foi cair do outro lado do portão. É isso que acontece com esse negócio. Ele começa com isso, ele fecha essa cena e aí parte pro filme de verdade. Tá! Eu deixei rolar e aí depois aparece o Edward na Alemanha e fala, ah, tá, ok. Segue o jogo então. É muito estranho. Esse filme é muito bem produzido. A animação tem aquilo que eu falei que faltava na série. Eu sigo com a minha impressão de que, esteticamente falando, Fullmetal Alchemist 2003 é fraco porque ele tem aquela cara de anime do começo dos anos 2000 com colorização digital genérica, cores muito vibrantes, muito fortes, que não tinha, não casa até com temática, com o design de produção do Fullmetal Alchemist. Esse, por ser pra cinema, tem cara de película. Tem cara de celuloide. Ah, aí ó, é desse jeito. E até a fotografia, a escolha de cores, sabe? É muito melhor. Fotografia não é cores, né? A gente usa muito o termo errado. A gente acha que fotografia no cinema é só cor. Fotografia é enquadramento e tal. Tem uma série de outras coisas. Mas eu tô querendo dizer cores. No meu caso, eu estou falando de realmente cores de Fullmetal Alchemist Conqueror of Shambhala são melhores, porque é um pouco mais... Ele não é lavado. Você pega animes de hoje em dia, que são colorização digital, mas eles já sabem fazer direito, mas a estética passou pra algo mais lavado pastel. É isso que é o nosso padrão de produção hoje em dia. Tem coisas que, né, diferenciam e tudo mais, mas a maior parte dos animes é mais lavado, mais pastel. Esse filme não é lavado pastel, ele é terroso, ele é mais pesado, e eu gosto. Então a animação é muito boa. Tem uma cena que é o Gula, eu gosto bastante dessa cena como conceito, ela serve pra muito pouco. Ela tem uma utilidade, mas que é o Gula monstro. O Gula no original, ele é um homúnculo que foi feito pra simular a porta, né? Então ele é uma porta viva, a porta da verdade e tal. Nesse não, ele não é isso. Eu acho que ele é feito pra sintetizar a pedra filosofal dentro dele, se eu não me engano é isso. Esse é o conceito. Mas ele é largado,
É ele que mata a vilã Dante no final da série. Enfim. Aí ele ficou largado naquela cidade subterrânea, no dogma central de Fullmetal Alchemist. Ah, tudo volta pro Evangelion! Ah! Mas ele ficou largado. E ele virou um monstro. E tem uma luta que é do Gula com o Ira, que é muito bem animada, é uma baita luta. E o conceito do Gula monstruoso, que ele parece um monstro do Berserk. Ele tem uma cabeçona, um pescoção de dinossauro, digamos assim, com a cabecinha dele com perninha largada. É uma ideia muito Berserk. O que o Berserk pega do Gonagai, né? Vocês estão ligados que tem toda essa linhagem. O Gonagai gosta muito de monstros que tem uma cara de monstro com um rosto humano na testa. E o Berserk faz muito isso. E aí o Fullmetal Conqueror of Shambhala faz o Gula virar um monstro de Berserk, que é um monstro do Gonagai. É bem legal. Essa cena é boa. Eu gosto das cores, eu gosto da direção, eu gosto da estética. É a única coisa que salva na coisa toda. Por quê? De acordo com as minhas fontes, e as minhas fontes são a Wikipédia. Fonte, Wikipédia. Credibilidade aqui, ok? Credibilidade. Eu tava conversando com o pessoal no Discord do Catarse, catarse.me/Kitsune _da_semana. Lembrem-se. Mas eu tava conversando com o pessoal e um apoiador fez o comentário que não, mas esse filme era pra ser maior. Essa é uma das coisas que deixa ele estranho. Aí eu fui pesquisar, aí eu vi na Wikipédia que aparentemente o roteiro teve que ser muito cortado, porque quem fez o roteiro, né? Eu sinceramente não lembro quem é o roteirista, mas o roteiro tinha o equivalente a 3 horas. Esse filme tem 1h50. Eles cortaram mais de 1 hora de roteiro pra caber num filme longa-metragem pra você passar no cinema e não ter que, né? Tem todo um problema de você ter filme de 3 horas e você ocupa mais tempo no cinema e, portanto, menos sessões e, portanto, menos dinheiro, né? No que você vende 3 sessões, você vende 2 de um filme de 3 horas. Eles cortaram pro filme ficar menor. Talvez eles pudessem ter feito esse filme em 2 partes, em 3 partes. Pra mim, o que eles deviam fazer, na verdade, era ter incorporado isso na série. Ter feito com que esse filme tivesse sido os 10 últimos episódios da série. Ter construído mais ou menos a ideia de que a porta transporta pra outro mundo, que eles estão pegando energia de algum outro lugar. Porque no original a porta é um conceito, na série. Depois no filme isso é desenvolvido, obviamente, porque essa é a trama do filme. Mas na série a porta é uma imagem que nunca é exatamente explicada e nunca é exatamente trabalhada pra, no último momento, ser um portal pra outro mundo. Se talvez eles tivessem adiantado essa história, incorporado essa passagem do Edward pro nosso mundo e feito boa parte do final da série como essas viagens de um mundo pro outro, ou então trabalhado a ideia forte de que os irmãos fazem isso, sempre trabalham um pelo outro, e que aí no final a história seria a tentativa do reencontro, talvez a coisa tivesse fluído muito melhor. Mas como eles ficaram perdendo muito tempo com a ideia de que os homúnculos estão fazendo com que pessoas desesperadas criem pedras filosofais para os motivos específicos da Dante, e trabalhou muito mais a motivação da Dante do que a motivação dos irmãos, no final eles criam essa coisa, passam o Edward pro outro mundo e fazem todo o desenvolvimento dessa história do outro mundo. No filme, parece que a gente perdeu coisas. E você sente que perdeu coisas, perdeu tecido conjuntivo no filme, pela maneira como os personagens se comportam, pela maneira como as coisas acontecem. Qual é a história do Conqueror of Shambhala? Começa com esse thriller, né? E aí depois segue pra trama nos 2 mundos. O filme é 75% Alemanha. O filme não é 50% Alemanha, 50% a mestres. O filme é 75% Alemanha, salpicado com cenas do Alphonse. Na trama Alemanha, o Alphonse ele não tem mais contato com o pai, ele tá morando com outro cara chamado Alphonse, né? O Edward arranjou um alemão chamado Alphonse. E eles estão desenvolvendo foguetes, porque o Edward tá, tipo, uma tentativa desesperada, né? Tipo, vai que eu consigo, com a ciência, criar um foguete e passar por um portal, qualquer porra dessa. E aí começa essas coisas meio jogadas, meio aleatórias. Ele conhece uma romani, uma cigana. Cigano não é o termo melhor usado, mas... Enfim, as pessoas conhecem mais cigano do que romani. Mas ela é uma romani
Ou uma Roma? Romani é o plural? Não sei. Enfim, conhece essa moça, chama Noah, ela é igualzinha a Rose do original. E ele resgata ela porque ela ia ser vendida pra alemães como escrava. E ele resgata e passa a viver com ela junto com o Alphonse, que não é o Alphonse. Aí ele conhece o Future King Bradley desse mundo, porque tem pessoas que são equivalentes. Por exemplo, por isso que eu falo, fico muito chateado com esse filme, o que eles fizeram com o Maisie Hughes? Literalmente transformaram o cara mais legal de Fullmetal Alchemist num nazista. Num literal nazista. Porque nesse momento o partido nazista tá começando a se formar. E o Hughes é tipo um early adopter do nazismo. Que é preconceituoso. Tipo, você vê que tem a esposa dele, que eles não são casados, porque ele tá afim da esposa dele, o equivalente da esposa dele no nosso mundo, em Munique. Ao mesmo tempo que ele tem esse romance que talvez aconteça e tal, ele é só racista com ciganos. Puta que pariu! E ele é tipo, porque o nosso Führer vai surgir, vai... Enfim, existe o começo do Partido Nazista, existe essa moça chamada Noah, o Edward conhece o equivalente ao King Bradley, que é Fritz Lang, o diretor de cinema do Metrópolis, Fritz Lang, que tá atrás de um dragão, porque ele ouviu dizer que existe um dragão em algum lugar, e aí o dragão é o Inveja. Outra coisa que eu vou dizer que é legal nesse filme é que ele é um dragão, o Inveja virou um dragão nesse mundo, e eles pegam o Inveja, prendem ele num círculo pra colocar o rabo na boca dele, pro Inveja ser usado pra fazer um portal pra esse mundo. Eu tô me adiantando na trama, mas pra fazer o Inveja virar um portal, então eles literalmente criam um Ouroboros. Ok, bacana, vou te dar esse ponto. Tem um outro ponto que eu vou dar também mais pra frente, que é o fato... Enfim, vamos chegar lá. Então tem esse cara que quer ir atrás do dragão, mas aí tem essa sociedade secreta que é o pré-partido nazista de seguidores do Adolf Hitler e tudo mais, e que eles também estão atrás do dragão pra fazer isso que eu falei, pra fazer um portal pro outro mundo, porque eles acreditam que esse outro mundo, que é o mundo de Fullmetal Alchemist, é a terra prometida de Shambhala. E eles querem ir para Shambhala pra talvez usar essa magia pra ajudar o Hitler e tudo mais. E no fim acaba que nem é isso exatamente que acontece. Enfim. E no mundo de Fullmetal Alchemist, em Amestres, o Alphonse não tem memória de nada do que aconteceu no período que acontece a trama, mas ele tá atrás de pistas de como recuperar o Edward, porque ele lembra do Edward. E ele sabe que o Edward sumiu. Então, enfim, o Alphonse por acaso vai pra Liori e por acaso o portal abre em Liori e eles colocaram pessoas em armaduras pra ir pra esse outro mundo e entre as armaduras tem uma armadura igual à do Alphonse que aparece várias vezes. Então isso provavelmente explica de onde que o pai do Edward e do Alphonse tirou essa armadura que tava no porão dele. Porque o pai deles já foi pra lá e... É isso. Só que as coisas meio que vão acontecendo de um modo meio... A moda caralha, sabe? É tudo meio no dane-se, no meio vamos fazendo. Por exemplo, no meio da história, eu acho que é a Winry. Não, são os soldados, né? Os caras da tropa do Mustang. Eles vão pro meio do nada, num lugar com neve, que é onde o Mustang foi colocado. O Mustang tá, tipo, deprimido, sem um olho e colocado lá, perdeu todos os cargos dele. Isso é uma cena que eles vão lá, falam com o Mustang, a cena corta, isso não influencia em nada, depois o Mustang volta no fim do filme dando ordens e todo mundo aceita porque é o Mustang, e é isso. E aí você fica pensando, o que no roteiro original tinha que ia usar o fato de o Mustang ter perdido a patente, dele estar deprimido, de ele não usar mais alquimia? Como isso ia ser integrado na história? Porque na versão final do filme, só o que a gente tem é essa cena pra explicar onde ele tá, e no final, ele faz parte da ação. E fica por isso mesmo. Você tem um negócio de o Alphonse agora, ele tem essa habilidade que você faz a ponte na sua cabeça. Que é o Alphonse consegue transferir um pouco da alma dele para objetos.
Então as pessoas, os caras que são essa sociedade secreta nazista que mandou pessoas pra testar o portal, manda um monte de gente de armadura e as pessoas morrem dentro da armadura. E aí o Alphonse consegue controlar algumas armaduras e fazer com que uma armadura volte pelo portal, e com isso ele conversa com o Edward, com um pedaço da alma dele. E é só uma coisa que acontece. Você faz essa ponte de, ok, o Alphonse já foi, por muito tempo da vida dele, apenas uma alma transmutada numa armadura. Então agora ele tem poderes de controle de alma. Você entende? Você entende o que eu quero dizer? Você pega uma história que é original do Fullmetal Alchemist, que é tudo tão amarradinho, que a trama, a grande conspiração, tem a ver com o sistema de poder da história, tem a ver com como eles usam superpoderes. Tudo tá conectado, tudo tá explicado, tudo tá, tipo, não só amarrado no roteiro, mas amarrado no tema. E aí você pega esse... o Alphonse controla almas. É estranho. E você tem esses momentos que, tipo, o Edward passou o quê? 2 anos num mundo que ele nunca ouviu falar, sem poder usar alquimia, sem poder... sem nenhuma pista de como ele podia recuperar o contato com o irmão dele. E aí ele tem esse contato através da armadura, aleatoriamente com a alma do Alphonse, por um tempo limitado. E a direção não entrega esse reencontro. Ele mal entrega a estranheza do encontro. Ele fica sabendo, tem um micro sustinho, e depois eles conversam. Então, não entrega o momento. Tem momentos que podia entregar, ele não entrega. É frustrante. Tipo, depois eles têm um novo encontro do Edward, lá no fim do filme, do Edward e do Alphonse. Fisicamente, o Edward vê o Alphonse. E como eles já se encontraram antes num encontro anticlimático, esse encontro não tem um momento. O que tem um momento é o encontro dele com a Winry, que aleatoriamente está no lugar certo, na hora certa, com uma mala com próteses mecânicas. São essas coisas que são muito estranhas. No meio do filme, essa sociedade secreta sequestra a Noah, a Romani, porque essa mulher tem poder de ler mentes enquanto a pessoa sonha, e eles sabem disso. É tudo muito esquisito. A maneira como os personagens se comportam é muito esquisita ao longo da história. E a maneira como as coisas vão acontecendo é toda meio truncada. Que nem isso. Porque agora eles sequestraram essa mulher. E agora o Edward tem que resgatar essa mulher. Porque do nada eles estão com o pai, o Hohenheim. Tipo, então agora o Hohenheim faz parte da história. É tudo estranho. E aí quando você fica sabendo que o filme tinha 3 horas, agora eu entendi. E fora o fato que não é só um filme truncado, é um filme do que eu chamo de pressão baixa. É um filme meio pressão baixa. Os conflitos e as tensões são todas feitas de um jeito que não tem urgência. Tem alguma coisa na direção desse filme que não passa urgência, que não passa uma preocupação real, que ele tem que resolver isso o mais rápido possível. E aí, quando você tem esses encontros do Edward com o Alphonse, e que isso pode ser um estalo, de, agora eu consegui, ainda não tem a sensação desse estalo. Mas o problema principal desse filme é o fato de que, pra mim, pelo menos, ele não passa nem a sensação de ser uma continuação de Fullmetal Alchemist de 2003 e nem de ser uma boa conclusão para Fullmetal Alchemist de 2003. Porque o Fullmetal Alchemist de 2003 é aquilo que eu falei. Ele tem o resto do que foi adaptado do mangá. Você tem os fillers que se conectam com a trama final. Aí você tem a trama final da Dante. A trama final da Dante, do ponto de vista dos personagens principais, não é o que move os personagens principais, porque no final o que eles fazem é fazer com que o Edward e o Alphonse fiquem mais preocupados com essa coisa do transporte de um mundo pro outro, enquanto o bagulho da Dante é meio que resolvido por acidente por eles mesmos. A coisa dos homúnculos meio que se resolve de lado, enquanto o Edward e o Alphonse estão preocupados com o Edward passando para outro mundo e o Alphonse morto. E aí o Edward consegue recuperar o Alphonse e tudo mais. Então, a trama do anime meio que se resolve deixando uma ponta que não tem muita relação com tudo que a gente viu durante 51 episódios. Quando chega nesse filme, a trama é 75% toda uma história nova que se passa em Munique, na Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
tem todo um mundo de personagens. Você tem os personagens, aquilo que eu falei, o Mace Hughes nazista, a ascensão do partido nazista e do Führer, a sociedade secreta, e tem todo o mundo da sociedade secreta, a questão dos Romani, tem todo um mundo de coisas que não é muito bem desenvolvido porque metade do roteiro foi cortado e não é uma continuação do que a gente viu. Tipo, a relação do Edward com esse Alphonse de Munique, o Alphonse alemão, a relação deles tem um certo desenvolvimento que acaba sendo frustrante porque essa história não é pra ser um filme isolado. Não é tipo um filme filler de shonen de luta. Tem muito filme filler de shonen de luta, que é um bagulho que podia se resolver em 4, 5 episódios no meio do anime, mas eles fazem um filme pra ganhar um dinheiro a mais, e aí você tem um micro-universo ali, né? Tem uma coisa que se fecha em si mesma pra aquela história, porque ela não pode continuar pra outra coisa. E aí, beleza, você releva, você passa pra frente. Não tem grande problema isso. É um filme filler de shonen de luta. Esse é pra ser a conclusão da história. Só que ele começa uma coisa nova. E tudo que a gente conhece, os personagens que a gente conhece, a gente vai vendo flashes dele. O Alphonse de vez em quando aparece. O Armstrong de vez em quando aparece. A Winry de vez em quando aparece. Você tem esse flash do Mustang, que não vai pra lugar nenhum. É estranho, ele não é uma conclusão da história que a gente tava vendo. Por isso que eu falo que esse filme devia ser os últimos 15 episódios da série. Que aí sim faria mais sentido. Só que, mais do que isso, ele quase serve como um filme final do Brotherhood pra mim. Me ouçam. Vamos lá. Me ouçam. Calma, eu vou chegar num ponto. Qual é que é a questão aqui? Originalmente, Fullmetal Alchemist, na história original, ele é uma história que tem muito a ver com o fato de que esses moleques, o Edward e o Alphonse, começam a perceber que os erros que eles cometeram e como eles se inseriram nesse mundo são coisas muito pequenas dentro de um todo. E esse todo tem a ver com a alquimia usada como ferramenta para uma grande transmutação através de um governo militar fascista, que causa uma série de genocídios étnicos. Um governo muito inspirado na Alemanha nazista, que criou um governo militar para fazer vários genocídios étnicos para conseguir fazer a sua grande transmutação final. Então você percebe o Edward e o Alphonse percebendo conforme a história vai passando que eles são uma parte pequena de um todo muito mais importante. E eles vão deixando um pouco de lado os próprios objetivos pessoais egoístas de recuperar o próprio corpo, porque tem algo maior acontecendo. No Fullmetal Alchemist de 2003, a ênfase nesse todo nunca é feita de verdade. Nunca é, desenvolvida. Porque a trama da Dante é uma trama muito particular, muito pequena, muito focada, como eu já falei. O que acontece é que a trama final do negócio é uma trama que você vê flashes do que vai acontecer através de várias pequenas tramas particulares, de pessoas, indivíduos, tomando decisões equivocadas, sendo levados a tomar decisões equivocadas. Então todas as tramas são tramas pessoais, tramas individuais. Nunca você tem uma ideia de um todo de verdade. E aí ele é transportado para Munique, em 1920 e pouco. O que você vê é a alquimia sendo usada para dar poder pro início do literal nazismo. É uma trama que dava pra você fazer, em vez de... Eu não sei como é que é o Estrela de Milos, que é o filme filler do Brotherhood. Dava pra fazer esse filme ser o filme filler do Brotherhood. Porque tematicamente, ele se comunica muito mais com a trama do original. E não se comunica com a trama de 2003. Ele é uma conclusão ruim, não só por ser um filme esquisito, mas por tematicamente não se comunicar com nada. Pelo menos da maneira como eu vejo. Ele acaba sendo uma coisa muito mais macro, uma coisa muito mais politizada, politicamente carregada, politicamente complexa, que nunca foi construído de verdade no Fullmetal Alchemist de 2003. E aí, no fim das contas, ele é uma experiência toda frustrante. Pra mim, é uma experiência muito frustrante. Ele é visualmente muito legal, mas ele é uma experiência toda esquisita. A própria decisão final do Edward. Spoiler do final do filme 2005 de Fullmetal Alchemist, tá? Se você não quer o spoiler, você pula pra daqui a pouco. Mas o que o Edward faz?
essa trama toda é solucionada, tem uma grande batalha que visualmente não tem nada a ver com Fullmetal Alchemist, uma batalha no céu, sabe? Parece que eles estão tentando fazer um filme Ghibli, não parece? Ghibli ou Ghibli, foda-se. Parece que eles estão fazendo um filme Ghibli. Porque é uma batalha final com máquina voadora exótica. E no fim das contas, o Edward decide que tem uma ameaça muito maior para o mundo, o nosso mundo, né, a Alemanha e tudo mais, com esse poder sendo utilizado do outro lado, e ele fica no nosso mundo. Então veja bem, toda a história do Fullmetal Alchemist de 2003 é uma história muito particular, muito sobre o tempo todo eles martelando, eu quero recuperar o seu corpo, eu quero recuperar o seu... Um irmão falando pro outro, eu quero recuperar o seu corpo. Uma ênfase que o 2003 dá muito mais do que o mangá original, porque como eu falei, o mangá original eles desviam pra algo muito maior, mas é toda hora eu quero recuperar o seu corpo, eu quero recuperar o seu corpo. E aí, no momento final da história, eles se separam, vão pra mundos separados. Aí tem um filme que é pra concluir a história de o tempo em que eles passam 2 anos separados, um do outro. Esse é o filme do método pra eles se juntarem. Aí na conclusão o Edward olha e fala, eu não posso voltar, eu vou ficar aqui mesmo. Alphonse, sela o portal do seu lado aí pra nunca mais acontecer uma comunicação entre os mundos. Que ele podia muito bem ter ficado do lado de Amestres junto com o irmão e os dois selarem o portão. Não, eu preciso resolver um negócio aqui. Eu vou pra aquele lado lá. Eu olho e fico, por que o Edward faria isso, meu Jesus amado? Por quê? E aí o Alphonse passa e eles passam a viver juntos. Mas essa decisão do Edward é uma decisão que não faz o menor sentido pra tudo que esse filme constrói, pra tudo que a trama original constrói. É tudo muito frustrante. Os personagens não se comportam como o que a gente conhece. Muito provavelmente porque a gente perdeu 1/3 pra mais do filme. Enfim, é um filme esquisito. Um filme que eu terminei e eu fiquei mal. Eu fiquei tipo... Ai, caralho, puta que pariu, por quê? Sabe? Me deu coisas, esse filme. E nenhuma dessas coisas foi boa. Mas não importa. É isso que é uma coisa também, né? É um negócio quase que completamente apagado pelo tempo a essa altura. Dane-se esse filme. Eu não gosto. E é muito ruim ver uma coisa ruim com Fullmetal Alchemist. Se você tá aqui, muito obrigado por ter assistido até o final a nossa nova versão em vídeo do podcast Kitsune da Semana. Se você também quer aparecer aqui, quer colaborar pro Kitsune da Semana continuar crescendo, o link do nosso financiamento coletivo do Catarse está na descrição desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez à Akiba Station, a loja aqui que tá cedendo o espaço pra gravação. Sigam eles lá no Instagram, me sigam também nas redes sociais e tudo mais, mas principalmente se inscrevam no canal, dá like no vídeo pra espalhar, compartilhem o vídeo, façam react do vídeo ou não sei. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você quer mais Kitsune da Semana, ele tem nos players de podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, e o vídeo tá sendo colocado sempre na semana seguinte do episódio. Então se você está assistindo esse aqui, que é o Kitsune da Semana 168, o 169 já está no ar, na versão em podcast. Então você pode ouvir mais um podcast ou ouvir todos os outros que você não ouviu, beleza? Então muito obrigado e até semana que vem, falou!